Olá, o Conselho Nacional de Justiça oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista com o Dr. Alexandre Chini, coordenador do Cadastro Nacional de Adoção. O programa vai mostrar ainda a série de práticas vencedoras do Prêmio Conciliar é Legal e as últimas notícias do CNJ. Tribunais de todo o país fazem campanhas para estimular a chamada adoção tardia. Veja. Quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Quem vê essa alegria em Marcelo, nem imagina o que está por trás da música Contente, do sorriso no rosto. A busca por um lar, por pais adotivos que possam somente dar e receber muito amor. Ele e seu irmão Emerson fazem parte do projeto Eu Existo da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O projeto, lançado em março de 2018, estimula a busca de pais para crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento do Rio Grande do Norte e, por motivos diversos, estão fora do perfil escolhido para adoção. Por meio de vídeos que podem ser acessados na página do projeto na internet, as crianças se apresentam e falam de seus sonhos e preferências. Eu queria uma família que cuidasse de mim e do meu irmão. Eu sou um menino orgulhoso, sou comportado, sou organizado. Quando eu tenho uma família, eu vou ser muito companheiro dos meus pais. Quero passear, ficar com eles, dar amor e carinho. Fala pro seu pai que não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só nós, eu e você. Os vídeos foram gravados em cenas cotidianas das crianças. Os irmãos Vitor, Maria Vitória e Eric, por exemplo, brincam num parquinho e contam que querem encontrar uma família que os ame e cuide deles. Eu quero uma família. Eu quero ter um pai, uma mãe, uma avó e uma tia. Eu quero meus irmãos junto comigo. Eu quero encontrar uma família que me ame. Eu sou carinhoso, eu gosto de dar abraço e um beijo. Atualmente, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção e 45 mil pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça. O cadastro passa por reformulação para tornar mais ágil a busca de uma família e possibilitar a inclusão de mais dados sobre as crianças, além de fotos, vídeos e cartas, e está em fase de testes em algumas comarcas do país. Além do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, outros tribunais de justiça pelo país têm apostado na divulgação de vídeos de crianças em acolhimento para incentivar a adoção tardia. Qualquer um que vier eu quero. Seja legal, que gosta de uma coisa que gosta um pouquinho de Deus, entendeu? Verdade é respeito, a obediência, tudo de bom, né? Que eu puder dar. Um deles foi o Tribunal do Espírito Santo, que lançou em 2017 a campanha Esperando por Você. Atualmente, no Espírito Santo, das 100 crianças acolhidas e prontas para adoção, 86% têm mais de 8 anos de idade, 49% fazem parte de grupos de irmãos e 23,5% possuem alguma necessidade especial. Outra iniciativa foi o projeto Adote um Boa Noite do Tribunal de Justiça de São Paulo. A campanha foi lançada em setembro de 2017 e, em 2 meses, 130 famílias interessadas procuraram as varas de infância. Em 2018, o projeto venceu o Prêmio Inovare, que reconhece boas práticas para o aperfeiçoamento da justiça. O estado de São Paulo concentra o maior número de crianças que vivem em abrigos. Nele estão cerca de 13 mil das 47 mil acolhidas em todos os estados, de acordo com dados do CNJ. A maioria dos pretendentes à adoção preferem crianças até 5 anos, mas em 2018, graças ao novo Cadastro Nacional de Adoção e às iniciativas dos tribunais, foi possível realizar adoções de crianças mais velhas. Tem uma família boa, gentil, um pai bom, legal, bem, divertido, uma mãe que me ensina a cantar. A família que acolher Bruna e Jaciara tem muito a ganhar, porque elas são muito alegres, elas contagiam. Bruna na sua delicadeza e Jaciara é só diversão, porque quem conhece Jaciara é sorriso o tempo todo. Eu converso agora com o Dr. Alexandre Chini, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. Ele fala do Cadastro Nacional de Adoção. Doutor Alexandre, obrigado pela entrevista. Quais são as principais mudanças no cadastro e que impacto elas causam no processo de adoção no Brasil? Basicamente, as alterações que foram sugeridas, que eu poderia elencar aqui como as mais relevantes, seria a possibilidade
do pretendente fazer um pré-cadastro, ou seja, isso antecipa algumas fases que ele deveria fazer quando ele se dirigisse até a vara de infância e juventude do seu município. Então agora ele no próprio sistema ele faz um pré-cadastro e depois ele então vai e isso otimiza o tempo. Pela internet? Pela própria internet. Outra inovação que nós temos é que foi unificado o cadastro de adoção com o cadastro de acolhimento. Então você tem um maior histórico daquela criança, daquele adolescente, desde o momento que ele ingressa no serviço de acolhimento até quando ele sai, podendo voltar, retornando à sua própria família de origem, ou quando ele alcança a maioridade, ou então quando ele encontra uma nova família. O sistema também tem uma possibilidade de você possibilitar que ele faça o vínculo entre a criança e o pretendente toda noite, quando ele dá a partida no sistema e ele então faz a vinculação de todos que estão no cadastro, dentro, lógico, daquele perfil, e informa ao juiz que ele conseguiu linkar alguma criança, algum pretendente dentro do perfil. E você também tem a possibilidade de você botar vídeos e fotos, né? Que isso também traz mais, assim, humaniza mais aquele sistema, né? Que você possa, assim, como uma pessoa que tem pretensão em conhecer a criança. Antes não podia. Não podia. E ainda tem a possibilidade de você, como usuário do sistema, alterar algumas informações. Por exemplo, você pode alterar o seu e-mail, você pode alterar o seu telefone, porque veja bem, quando você tem um cadastro estático em que você tem que se dirigir até a vara de família para fazer qualquer alteração, eventualmente isso tem uma defasagem de informação que impacta de forma negativa na efetividade dos vínculos, porque você não tem um telefone às vezes da pessoa. Então você tem a criança, você tem um pretendente, mas você não tem mais o contato. Sempre lembrando que todas essas inovações foram objeto de discussões com os juízes da vara de infância e juventude em workshops que foram feitos na administração anterior. Eu sei que o CNJ estimula campanhas de adoção nos tribunais. Como é feito esse trabalho? Bom, cada tribunal ele tem um modo de atuar, né? Você tem juízes das varas de infância e juventude atuando de forma positiva para que esse sistema dê certo, né? Os juízes da vara de infância e juventude eu reputo como mais apaixonados e os juízes que mais se entregam nessa tarefa, né? de ajudar essas crianças a encontrarem as famílias. Então a Corregedoria Nacional e o CNJ, ele tem no próprio site do CNJ um link onde tem informações sobre todos esses projetos que estão sendo realizados no país. E nós, então, divulgamos esses projetos e o ministro Humberto Martins, ele quer, então, otimizar, institucionalizar isso através de um link que ele pretende colocar no nosso portal com todas as boas práticas. Então, a função do CNJ é divulgar as boas práticas. E no Fórum Nacional da Infância e Juventude, do próprio Conselho Nacional, que é presidido pelo conselheiro Luciano Frota, na última reunião que se deliberou, ficou exatamente traçado isso, que nós devemos, então, ver todas as atividades que estão sendo realizadas nos estados e linká-las todas para que elas possam efetivamente serem mescladas e todo mundo conhecer efetivamente o que está ocorrendo no Brasil, né? Aqui no Distrito Federal você teve o ano passado foi muito positivo, né? Se conseguiu fazer um número grande de adoção e se utilizando o Cadastro Nacional. No próximo bloco, vamos ver a segunda parte da entrevista. O Link CNJ está de volta com a segunda parte da entrevista do Dr. Alexandre Chini. Qual é o número de crianças que hoje estão na fila de adoção no Brasil? O atual sistema ele tem gráficos, ele tem todo tipo de estatística que você pode usar, inclusive, para você
projetar políticas públicas, entendeu? Isso é uma das funcionalidades do sistema, né? O total de crianças e adolescentes hoje no Cadastro Nacional, incluindo os em processo de adoção, é de 9.395 crianças. O total de crianças e adolescentes na fila disponíveis para adoção é de 581. E qual o principal problema que se encontra nos processos de adoção? O processo é burocrático? Bom, o processo de adoção, primeiro, ele tem que ser encarado que ele é um processo diferenciado, né? O procedimento e objeto da prestação jurisdicional que envolve vidas, crianças, né? Adolescentes. Então, ele não é um processo burocrático. O tempo do processo, ele é o tempo necessário para que se façam todos os estudos, para que se possa ter o vínculo entre o pretendente e a criança, que dentro desse processo se possa construir vínculos, alianças, não é? Porque é diferente do nascimento de um filho biológico. Ali você tem uma relação, vamos dizer assim, sanguínea que é forte, mas quando você tem, sobretudo em crianças de mais idade, que já tem um histórico, que já tinha uma família anterior, né? E por situações, maioria das vezes traumáticas, até por abandono, elas vão passar por um processo novo, então tudo isso tem que ser feito com muita atenção, com muito estudo. Não é um processo burocrático, é um processo necessário, um processo que tem o seu tempo certo. E há um Estado brasileiro que se destaca sobre os outros em relação ao número de processos de adoção, não é isso? Sim, existe. Nós temos também, através do Cadastro Nacional, em razão para você poder gerenciar políticas públicas, o próprio sistema ele te dá um gráfico e a estatística sobre tudo que acontece no país. Então, eu tenho aqui um relatório que foi extraído, que me dá, por exemplo, todas as adoções que foram realizadas a partir de 2016, mas eu poderia retroagir mais um pouco. Então, de 2016 até hoje, eu poderia botar aqui que o estado do Paraná, ele fez o maior número de adoções. Então, ele fez 1.237 adoções, o estado de São Paulo vem em segundo lugar, com 1.061, depois Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, enfim. Nós temos todo o mapeamento. E é importante dizer também que esses gráficos, eles falam não só das idades das crianças, aonde elas estão localizadas, mas qual é o gênero, se elas têm alguma doença, qual é o tipo de doença, se ela é uma doença grave, se ela não é uma doença grave. Ela dá todo um panorama que você pode efetivamente implementar as políticas públicas necessárias e os projetos para que fomentem que alguns estados que têm um número menor de adoção possam se equiparar até os estados que têm uma grande produtividade de forma positiva, conseguindo realizar essa grande missão social que é essa questão de trazer uma nova família para aquela criança ou aquele adolescente. No caso da adoção tardia, qual é o número de crianças que hoje estão na fila? Hoje, o nosso cadastro, dentro daquelas 5.000 e tantas disponíveis, está em 4.585. Aí você veja coisa curiosa, elas representam 89,16% de todas as crianças que têm. Então, a necessidade de fazer efetivamente projetos que possam sensibilizar os pretendentes, abrir um novo olhar sobre as possibilidades e a grandiosidade de você adotar uma criança que seria fora do perfil ordinário, entendeu? Entendi. E quais são as preocupações do CNJ em relação a essa chamada adoção tardia? Bom, o CNJ, como instituição, não tem efetivamente uma preocupação com a adoção tardia. Muito pelo contrário, reconhece a efetividade e o sucesso dessas campanhas. Se não fossem essas campanhas que estão sendo realizadas, nós teríamos um número maior de crianças abrigadas. Então, é de aplaudir essas campanhas todas. Eu acho que a gente tem que observar, com relação ao processo que se utiliza, de você não expor a criança, a imagem dela, não disponibilizar informações que sejam sigilosas, tomar o cuidado todo para que esse processo todo possa ser realizado de uma forma efetiva,
mas que não cause uma exposição desnecessária à criança, além daquela necessária para que se tenha o sucesso. E qual a meta do CNJ em relação à adoção agora, em 2019? Bom, o Cadastro Nacional de Adoção, ele hoje está no estado de Espírito Santo em uma fase de finalização de todos os testes. E o nosso objetivo é trazer o Cadastro Nacional para o CNJ, para que aí efetivamente nós possamos integrar esse cadastro com todas as unidades da federação e ele efetivamente se tornar um cadastro nacional que possa atender essa demanda que é urgente de você poder dar a essas crianças e esse adolescente uma família efetivamente e um futuro melhor, né, que o país possa se desenvolver com uma cidadania forte, uma cidadania respeitada, que é o nosso objetivo aqui, né? Nós trabalhamos para que isso possa acontecer. Doutor Alexandre Chini, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Veja agora notícias do CNJ. A cada 9 assassinatos de mulheres na América Latina, 3 são no Brasil, segundo dados do último relatório ONU Mulheres. A cada ano, de acordo com a Universidade de Campinas, mais de 4.000 mulheres são mortas vítimas de agressões físicas. 60% dos crimes são em decorrência da violência doméstica. Mas as mulheres não estão sozinhas nesta luta. O aplicativo Juntas PLP 2.0 é uma ferramenta que ajuda no combate à violência doméstica. Ele foi criado com o objetivo de ser mais um mecanismo para mulheres que convivem diariamente com notícias de feminicídio nos noticiários. O app faz uma ponte entre mulheres em risco e uma rede social de proteção. O aplicativo aciona diretamente as redes de atendimento das promotoras legais populares, PLPs, que são lideranças comunitárias femininas capacitadas e com noções básicas de leis e direitos humanos, que atuam na defesa, orientação e triagem de casos de violação de direitos, assim como prevenção da violência contra a mulher. O aplicativo Juntas PLP 2.0 é bem fácil de usar. Primeiro você tem que baixar o app aqui pelo celular e ele está disponível nos sistemas Android e iOS. Daí é preciso se cadastrar. Se a pessoa estiver em situação de perigo, for vítima de violência doméstica, ela envia o pedido de socorro pelo celular de qualquer lugar. Aí o aplicativo automaticamente avisa a rede de proteção. A violência doméstica é uma das grandes preocupações do CNJ e uma das metas do Judiciário para este ano. O tema faz parte das metas nacionais para o Judiciário brasileiro, aprovadas no 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que aconteceu em dezembro do ano passado em Foz do Iguaçu. Entre outras ações, o objetivo é priorizar o julgamento de processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Na Justiça Estadual, a meta é identificar e julgar até 31 de dezembro de 2019 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e distribuídos até 31 de dezembro do ano passado. O portal do CNJ é reformulado para melhorar acesso às informações e trazer mais transparência ao público. A nova disposição do menu no alto da página está entre as principais mudanças. Ainda é possível o acompanhamento das sessões plenárias em tempo real, acessos a serviços judiciais, informações sobre os cartórios e as principais ações do Conselho. Com o objetivo de estabelecer uma política de boas práticas para a gestão do conteúdo do portal, o CNJ busca sempre aprimorar suas ferramentas. O mais recente foi a tradução automática do conteúdo em português para Libras. Paralelamente a essas melhorias na disposição e na gestão do conteúdo do portal, o CNJ está elaborando estudos para o desenvolvimento de um novo portal, com nova plataforma, arquitetura da informação e adequações a questões de acessibilidade. No ano passado, o portal do CNJ teve quase 2 milhões de acessos por mês e mais de 23 milhões de visualizações de páginas.
As notícias do CNJ são as páginas mais lidas, seguida das páginas de serviços e de sistemas. O CNJ e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, firmaram um acordo que determina que, a partir de abril, todos os candidatos aprovados em concursos para juiz trabalhista terão obrigatoriamente que cursar disciplina sobre trabalho escravo. A proposta tem como objetivo sensibilizar os magistrados quanto ao tema como uma forma de sair somente das questões jurídicas e levá-lo para os casos reais. No próximo bloco, vamos ver as práticas Conciliação Conjunta Madeira-Mamoré e Mediar Eu Posso. As duas foram premiadas na edição de 2019 do Conciliar é Legal. Durante todo esse mês, vamos mostrar as práticas vencedoras do prêmio Conciliar é Legal. Fique agora com a ganhadora na categoria Demandas Complexas ou Coletivas e com a menção honrosa na categoria Juiz Individual. O juiz federal Chamil Cipriano é o idealizador da prática Conciliação Conjunta Madeira-Mamoré, que venceu na categoria Demandas Complexas ou Coletivas. A prática de conciliação conjunta teve como objetivo procurar soluções eficazes para as várias ações sobre bens materiais e questões ambientais que envolviam o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, patrimônio histórico e cultural tombado pela União e pelo Estado de Rondônia. Era um complexo abandonado, estava sofrendo um problema muito severo de furto de peças históricas, crimes de tráfico de drogas, e essas ações coletivas, elas tinham liminares que não vinham sendo cumpridas a contento, né? Os órgãos públicos se debatiam de como resolver esse problema. Então elas foram reunidas, todas as entidades públicas envolvidas ali nesse problema, né? Ministério Público Federal, Estadual, IFAM, IBAMA, a União, Estado e Município, a usina de Santo Antônio, né? A empresa que administra o consórcio da usina de Santo Antônio, foram trazidos à mesa para negociar uma solução para devolver, fazer as obras necessárias, revitalizar esse complexo. Com a prática de conciliação idealizada pelo juiz, foi possível um diálogo de todas as partes envolvidas e, consequentemente, a solução para os problemas. Depois de 1 ano e meio de negociações, reuniões e audiências, esse acordo acabou, inclusive, superando um pouco e alterando um pouco os pedidos que eram feitos nessas ações coletivas, né, que foram encerradas, o acordo foi homologado por sentença. Mas acabou se revelando que o acordo e a negociação foi um instrumento mais eficiente e mais efetivo para resolver esse problema. Os resultados alcançados com a conciliação proposta pela prática foram inúmeros, o que permitiu o início das obras de revitalização do local. Foi uma construção de todas essas pessoas envolvidas que reconheceram a importância do patrimônio histórico, né, a importância de devolver ele para a sociedade, o impacto que ele vai ter na preservação do patrimônio histórico e cultural, a economia local, a qualidade de vida das pessoas, né? O juiz reconhece a importância do recebimento do Prêmio Conciliar é Legal e atribui a vitória a todos os envolvidos na conciliação. É uma honra receber o prêmio, mas a conciliação ela nunca é um projeto individual, né? E essa construção ela só é efetiva e só é eficiente porque todo mundo faz parte disso, né? Então é um projeto coletivo, são muitas mãos envolvidas, foram muitas pessoas, muitos agentes públicos, agentes privados que sentaram à mesa, contribuíram e concordaram, né? A solução não foi imposta para ninguém e então recebo a mandato, né? Recebo representando todo esse grupo de pessoas sem o qual com certeza não haveria solução desse problema e essas ações coletivas ainda estarão em curso dependendo de uma decisão do Poder Judiciário. Além das 11 práticas premiadas, outras 6 iniciativas tiveram menção honrosa na cerimônia de premiação do Conciliar é Legal. O projeto Mediar Eu Posso, coordenado pela juíza de direito Larissa Pinho de Alencar, do Tribunal de Justiça de Rondônia, foi distinguido com uma menção honrosa pelo júri do prêmio. O projeto consiste na formação de reeducandos como mediadores e facilitadores de conflitos no ambiente prisional. Eles recebem um treinamento de uma equipe capacitada para esse tipo de mediação. Dentro da mediação há princípios e regras, como o julgamento entre os pares. Né? Então, se colocássemos um agente penitenciário ou a diretora do presídio como mediador, eles não estariam entre pares. Né? Entre eles é escolhido um preso pela diretora do presídio, ela nos indica, tem que seguir alguns requisitos como não cometimento de falta grave,
não cometimento de nenhum tipo de crime, não ser reincidente dentro do sistema, né? Ou fora, quando está no semiaberto, que eles podem sair de acordo com a legislação de execução penal, eles podem sair ocasionalmente, né, para trabalhar, por exemplo, e não pode ter cometido nenhum crime fora do sistema. Então, esses atuam como facilitadores, levando a mediação entre os outros presos. Para o reeducando e mediador Oséias Pereira da Silva, o projeto tem melhorado muito as relações dentro do presídio. Segundo ele, na maioria das vezes, nem é preciso chamar um agente penitenciário para resolver os conflitos. Ele mesmo, com a capacitação recebida, interfere e pacifica o ambiente. Acalma os ânimos dos presos, né? Dos companheiros de cela. E às vezes existem aquela situação que tem que ser monitorado, né, pelos agentes penitenciários, mas a maioria das pessoas do convívio onde eu estou, no espaço onde eu estou, ali na ala que eu estou, tem acalmado bastante, tem melhorado muito. Eles têm utilizado das técnicas e têm sido imparciais, contribuem realmente para que o mínimo de problema venha até mim, hoje, como diretora da unidade. E tem problemas lá dentro que, acredito, nem ficar sabendo que teve. Para a juíza, a menção honrosa do prêmio foi uma forma de reconhecimento e estímulo ao projeto e um incentivo a buscas por alternativas para soluções de conflitos. É extremamente relevante, porque, acima de tudo, incentiva os outros colegas, incentiva o sistema de justiça a buscar meios alternativos de resolução de conflito. Então, cada vez mais as pessoas procuram ser mais criativo, mais inovador, para chegar numa solução mais adequada para aqueles conflitos. Então, é extremamente importante. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã e no domingo, ao 12h30. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.